Visando a janela de transferências que abre na metade do ano, o Inter define alguns focos para reforçar o elenco de Roger Machado para o segundo semestre, em especial depois da pausa do Super Mundial. Quero falar também sobre as novidades do time do Inter para encarar o Maracanã, nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio. E claro, quero falar também sobre a possibilidade do Inter voltar a Santa Catarina. Alô, colorados da região, pode ter jogo decisivo aí no estado vizinho. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tem bastante coisa pra gente falar do Inter, dentro e fora do campo. As coisas estão se movimentando no mercado da bola. Eu quero atualizar todas as informações do Colorado em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. Atenção, hein? O IPVA 2025 tá vencendo. A cota única termina no dia 30 de abril. Então tá apertado de dinheiro? Relaxa que na Zapay tu parcela em até 12 vezes no cartão de crédito e regulariza tudo sem nenhuma complicação. Ainda por cima, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então consulta de forma gratuita a placa do teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, parcela IPVA, multa, licenciamento, qualquer tipo de pendência do teu veículo com a Zapay. Então baixe o aplicativo que está disponível aqui na descrição do vídeo e não esquece do cupom COLAR20 que está aqui na tela para você, tá certo? Turma, vamos começar falando sobre mercado. Afinal, hoje pela manhã trouxe aqui de forma exclusiva no canal e lá no Vozes do Gigante também o nome do William Arão, volante, né, de 33 anos, que está, né, no futebol grego, hoje joga no Panathinaikos e que vai ficar livre aí no mercado da bola. Isso já gerou um rebuliço, né? E é bom a gente deixar claro aqui. Hoje o William Arão não está entre as posições que o Inter está buscando para o segundo semestre. Claro, ele pode fazer as vias de zagueiro, como fez com o Jorge Jesus no Flamengo em 2019, mas a busca do Inter é prioritariamente por um segundo volante. Este é um nome que o Inter vai buscar para o segundo semestre. Um jogador que tenha dinâmica de área a área, que seja aquele motorzinho da equipe, né, que seja um jogador, né, com fôlego, né, com um pouquinho menos de idade para suportar o calendário brasileiro. Então, este é o nome prioritário do Inter na janela. Claro, buscamos também um lateral direito, que não é nenhuma novidade para ninguém, né? O Inter hoje tem o Brian Aguirre, que é o titular incontestável, tem o Natan, que até fez um jogo razoável contra o Juventude, mas é um jogador que vai acabar deixando o clube. O Rogel vai sair do Inter na metade do ano, então haverá necessidade de recompor com os zagueiros, tem toda essa busca aí pelo Vitão, pelo Vitor Gabriel, então, né, as coisas estão sendo mapeadas no momento, mas não vai fugir muito de um lateral direito para ser titular. O Inter busca um cara que tenha condições de competir com o Brian Aguirre na melhor, né, estratégia, no melhor cenário, né, não algo tão discrepante como é hoje entre o Natan e o Brian Aguirre, um zagueiro para ser titular. E aí, jogador de meio campo, como eu disse, esse camisa 8, né? Que o Inter quer que seja titular, um cara que seja capaz de tirar o Bruno Henrique do time. A gente não sabe ao certo se o Thiago Maia vai virar a chave e voltar a ser um jogador importante. Foi um jogador muito desejado pelo Inter lá em 2024. O Inter fez um esforço tremendo, trouxe no último dia da janela, até acho que foi importante na última temporada, em especial na arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro, que coloca o time na fase de grupos da Libertadores, mas o grande ponto é o seguinte, né? Neste ano, o Thiago Maia não existe. Né? Neste ano ele não conseguiu jogar, perdeu a posição para o Bruno Henrique, não consegue recuperar, né, esse espaço, esse prestígio com o Roger Machado. Foi bem contra o Juventude e teoricamente vai ter uma nova oportunidade nessa terça-feira contra o Maracanã, para que a gente, né, tenha a possibilidade de ver, né, o Thiago Maia. Claro que é um confronto, né, com um nível de exigência um pouquinho menor, mas também são nesses jogos que ele tem que aparecer. Então, são as buscas que o Inter está fazendo, de olho no mercado, para tentar, né, reforçar o elenco e dar aquele upgrade, né, na reta final das competições. Afinal, esses jogadores que vão chegar só num segundo semestre, depois da parada do Super Mundial de Clubes, que acontece do dia 15 de junho até o dia 15 de julho. Então, ali na segunda metade de julho, a gente vai poder ver esses jogadores em campo. E aí, quem sabe, né, o Inter muda de figura, muda de cara, muda de patamar para buscar, né, os títulos das competições. Então, são duas partes do campeonato, né? A primeira que está acontecendo agora, onde não vai ser decidida muita coisa, mas que o Inter precisa estar no bolo,
Claro, né, falando de Brasileirão, tem que estar nas oitavas da Libertadores, tem 3 jogos difíceis aí pela frente, tem, né, a Copa do Brasil, duelo contra o Maracanã, e aí a gente tem que estar vivo, né, para depois ser outro campeonato, outra história, né, outros jogadores, outros adversários para a gente medir força. Enquanto isso, né, o Inter joga amanhã contra o Maracanã, time lá do Ceará, né, do interior do Ceará, localizado em Maracanaú, né, região metropolitana de Fortaleza, e a tendência é que o Roger Machado preserve alguns jogadores. Tá? O treino está rolando nesta tarde no CT do Parque Gigante, não vai definir muito, né, porque a maioria dos jogadores estão se reapresentando direto na academia, num trabalho muito mais físico de recuperação do que propriamente, né, de planejamento do time. Isso o Roger já tinha falado na coletiva depois da vitória contra o Juventude, que seria um problema, né, visto que o calendário é apertado e os jogadores estão sentindo desgaste. Então, por isso, estou apostando em muitas preservações para amanhã. Não significa que os jogadores vão ficar fora do jogo. Eles não devem começar como titulares, pelo menos a maioria deles. O que me passaram é que o Thiago Maia provavelmente começa o jogo, na vaga do Bruno Henrique. O Ramon deve começar na esquerda também na vaga do Bernabei. E há uma possibilidade grande do Oscar Romero, meia paraguaio, também iniciar como meia titular no lugar do Alan Patrick. Então só aqui já são 3 mudanças importantes, tá? A única questão que fica pendente é o ataque. Afinal, o Borré, né, fez exames, deve ter confirmado uma lesão muscular, que vai tirar ele do campo de 15 a 20 dias, e aí temos só o Valência, porque o Luca tem um problema muscular, o Ricardo Matias teve um problema de joelho, não se sabe se eles estarão aptos para o duelo de amanhã, mas estou apostando no Inter, com o Antony, aqui um titular, Aguirre ou Natan, acho que o Aguirre começa porque descansou no final de semana, Rogel, Vitor Gabriel e Ramon, Ronaldo e Thiago Maia, Oscar Romero, Vitinho e Tabata, e na frente o Valência. É a minha aposta de time para esse duelo contra o Maracanã, que começa a decidir uma vaga nas oitavas de final. O Inter está estreando na competição. O Maracanã, né, já vem de 2 classificações, ambas nos pênaltis, em jogo único. E, inclusive, né, informação do Cassiano Cardoso, lá em vozesdogigante.com.br, é de que este time, o Maracanã, cogita vender o mando da volta. Esse jogo seria realizado em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, pelo menos é o que está marcado pela CBF. Pode ser em outro lugar, em especial em Santa Catarina, né, em Floripa, no estádio do Figueirense, no Orlando Scarpelli, ou no estádio do Avaí, na Ressacada, tá? Um grupo de empresários tenta, né, fazer essa proposta ao Maracanã para que o jogo seja lá, para que tenha mais torcida do Inter no estádio e a partir daí, né, faturar mais, porque Maracanã e Inter no Presidente Vargas não vai dar 500 pessoas, né? O Inter mora muito longe, o Maracanã não tem torcida, né, em peso, né, para lotar o estádio. Então, né, seria algo muito mais, né, caso o Maracanã consiga um resultado para ter o fator local, né, como vantagem, do que propriamente para ter um dinheiro. Então, o Maracanã também está pensando nisso, afinal, uma oportunidade boa aí contra um time grande do futebol brasileiro de tentar algum lucro, né? Então, tudo isso, né, tá lá em vozesdogigante.com.br. Então, você, colorado de Santa Catarina, pode sim acompanhar o Inter. A gente vai ficar atento, lembrando que o jogo precisa ser vendido em até 7 dias antes do duelo, né? Então tem que ser vendido faltando 8 dias, né, para o duelo, que está marcado inicialmente para o dia 22 de maio, lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, mas, como eu disse, né, pode ser em outro local. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui do canal é em nome de kto.bet.br. Hoje, né, tem Grenal feminino, né, valendo aí pelo Brasileirão. O Inter, né, numa fase ruim tremenda, né, com as gurias coloradas. Maurício Salgado tá de volta. E vamos ver se a gente consegue ganhar esse Grenal, que é lá no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Tô palpitando no empatezinho, tá? Nesse clássico em kto.bet.br. Amanhã já tem Champions League, tem o Arsenal em campo contra o PSG, tem o Inter na Copa do Brasil, tem outros grandes também na Copa do Brasil, então faça teu cadastro na kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!